São Patrício escreveu um livro autobiográfico intitulado Confissão. Através dele sabemos que São Patrício nasceu numa vila que pertencia a seu pai e ficava numa região entre Inglaterra e a Escócia. Ele nasceu no ano 377. Seu pai, Calpurnius, era cristão e seu avô era padre. Nesse tempo, os padres ainda podiam se casar. Porém, apesar da influência religiosa, somente na adolescência que Patrício se interessou pela religião e pelos estudos. Aos 16 anos, Patrício foi raptado por um grupo de piratas irlandeses. Em seguida, foi vendido como escravo. Levado à força para a Irlanda, foi submetido a trabalhos forçados num ambiente terrível entre pessoas rudes, brutas e pagãs. Tentou fugir 2 vezes, sem sucesso. Somente na terceira vez conseguiu a libertação tão sonhada. O jovem Patrício conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha. Depois foi para a França. Lá partilhou a vida em vários mosteiros e conseguiu se habilitar para a vida religiosa, que unia o estilo de vida monástico pela disciplina e oração, e também missionário, caracterizando-se pelo desejo de anunciar o Evangelho aos pagãos. A princípio, o jovem monge Patrício acompanhou um santo chamado Germano, que pertencia ao mosteiro de Auxerre. Ambos empreenderam uma grande missão apostólica nas terras da Grã-Bretanha. Mas o grande desejo de seu coração era evangelizar a Irlanda, aquele povo pagão que o tinha escravizado. E Patrício entregou a Deus esse santo propósito. Quando o bispo responsável pela missão na Irlanda, chamado Paládio, faleceu, o Papa Celestino I convocou justamente Patrício para dar continuidade à missão. Por isso, ele foi sagrado bispo e viajou para a Irlanda no ano 432. O que aconteceu na vida de São Patrício e na Irlanda nas 3 décadas que se seguiram foi simplesmente extraordinário. Tanto que a missão de São Patrício ficou gravada para sempre na história da Irlanda, da Igreja Católica e até mesmo na história da humanidade. São Patrício fez nada menos do que mudar o destino de um povo através do Evangelho. Sua missão levou à conversão praticamente toda a Irlanda. Tudo isso sem contar com a ajuda política e sem jamais usar de violência contra aqueles que preferiam continuar no paganismo. Seu lema era respeitar para ser respeitado. Por causa da atitude respeitosa de São Patrício, não aconteceu repressão contra os cristãos na Irlanda. O próprio rei, chamado Leogário, percebendo a santidade de Patrício, converteu-se e possibilitou que toda a sua corte se convertesse. A missão de São Patrício foi tão eficaz que a fé católica se enraizou na Irlanda, e de tal forma que este país se tornou o berço de um grande número de evangelizadores, missionários e santos. Além de viver uma vida santa que tocava os corações, São Patrício era um homem de grande visão e dinamismo. Ele fundou incontáveis mosteiros pelo país. Com isso, a Irlanda se tornou um centro que irradiava a fé e a cultura. De lá, partiu um grande número de monges missionários. Estes peregrinaram por muitas terras estrangeiras anunciando o Evangelho. Alguns exemplos mais famosos são os apóstolos Donato, Columbano, Willibrando, Galo, Tarásio, entre outros. Enquanto outros países têm como ídolos e mestres reis e ditadores que empreenderam guerras e mortandade, a Irlanda passou a ter seus mitos culturais nos monges e missionários evangelizadores e suas histórias de milagres, graças e heroísmo cristão. Este é um efeito direto que a enculturação do Evangelho levada a Temo por São Patrício. São Patrício faleceu no dia 17 de março do ano 461, na cidade de Down. Hoje, a cidade se chama Downpatrick, cidade de Patrício, em sua homenagem. Há séculos, o dia 17 de março é feriado nacional.
quando se celebra o dia de São Patrício, conhecido como a Glória da Irlanda. Existem hoje na Irlanda mais de 200 santuários construídos em honra a São Patrício, padroeiro do país. São Patrício, rogai por nós.